Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Bom dia, Mauro. Bom dia, Michele. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil. Pois é, o Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, deu uma entrevista ao nosso colega jornalista Roberto Dávila, da Globo News, na noite da última terça-feira, e comentou essa fala dele, né? Esse perdeu, mané, não amola, que ele soltou para um apoiador de Jair Bolsonaro na saída de um evento ali em Nova York recentemente. Ele, Barroso, disse que é uma pessoa meio zen e espiritualizada, que medita com regularidade, mas que naquele dia perdeu a paciência, perdeu a cabeça, estava cansado dos ataques que ele vinha sofrendo aí depois de um tempo, e soltou a seguinte declaração lá para o Roberto Dávila. Ele disse o seguinte, Mauro e Michele: o problema é que nas raras vezes em que eu perco a cabeça, sai em rede nacional, disse o Barroso. E aí ele disse que lamentava esse episódio, mas não se arrependia. E aí eu confesso a vocês que ontem eu li essa reportagem, né, replicando essa entrevista do Barroso para o Dávila, e fiquei, né, até onde as pessoas públicas podem ir com a sua ira, né? Primeiro dizer que não existem mitos, não existem deuses, né? Eu comentei ontem aqui a importância de nós brasileiros termos a oportunidade de conhecermos o Supremo Tribunal Federal, o Congresso, e eu, como jornalista aqui em Brasília, posso dizer isso assim com muita autoridade, sabe? Todos eles são pessoas normais, todos eles são gente como a gente, né? Às vezes a gente olha na televisão, o terno bonito, o terno caro, a gravata bem alinhada, a gente acha que eles são intocáveis, mas a gente aqui em Brasília vai num restaurante, esbarra com um deputado, vai numa lanchonete, esbarra no ministro, e vai vendo que todo mundo é igual, é gente como a gente. Essa coisa da ira, da emoção, da raiva, a gente sabe que, enfim, não é uma generalização, mas é uma coisa muito latina também. Se a gente pega uma cultura como o Japão, a gente tem pessoas públicas que, quando cometem erros pequeninos, às vezes, para nós brasileiros, eles pedem desculpas, choram, alguns tiram até a própria vida, e a gente não deseja isso para ninguém. Teve o caso recente no Reino Unido do Boris Johnson, né, que por, entre outros motivos também, mas incluindo as festas que ele deu durante a pandemia, acabou tendo de deixar o cargo. Então eu fiquei me perguntando, né, e trago essa reflexão hoje para o nosso ouvinte. É de bom tom que o ministro do Supremo, mesmo irritado, mesmo com todas as justificativas plausíveis e compreensíveis, solte um perdeu mané para um cidadão, assim, um cidadão agressivo, um cidadão que está xingando, que está brigando, tudo bem, mas é um ministro do Supremo, né? Em todas as situações ele vai continuar sendo um ministro do Supremo. Eu particularmente creio que não, é a minha opinião e eu partilho com vocês e com os ouvintes. Eu gostaria de ver o Barroso dizendo, olha, puxa, perdi a cabeça, eu tenho até algumas justificativas para ter agido dessa forma, mas eu me arrependo sim, eu acho que não precisava eu ter dito esse perdeu o mané. E eu explico, Mauro, Michele e ouvintes, porque hoje a gente está num momento de tanto acirramento, em que as coisas viralizam tanto, que assim, esse perdeu o mané funciona muito bem nas redes sociais. Aí viraliza, vira meme, vira hashtag, a gente viu um monte de gente reproduzindo a mesma frase, perdeu mané, aquilo vai se espalhando e a gente acha que não, isso contribui sim para um acirramento. De novo, a gente pode com muita facilidade, penso eu, compreender e entender as justificativas do Barroso para ter agido daquela forma. Talvez eu estou aqui falando isso, mas se fosse comigo, talvez eu teria agido da mesma forma. A gente estava com dificuldade de entrar aqui com um problema técnico, meu sangue subiu também. Eu quase falei aqui coisas que talvez eu também seria julgado pela fala que eu tive. Então, é óbvio que todos nós somos seres humanos, mas eu estou falando das pessoas públicas. No Congresso a gente vê muitas brigas entre eles ali, o próprio Barroso com o Gilmar Mendes, naquela sessão histórica do Supremo, em que ele diz para o Gilmar, você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia, né? Foi uma coisa até poética. Se ele tivesse dito isso do perdeu mané, você é uma pessoa má, com pitadas de psicopatia lá para o apoiador do Bolsonaro, talvez fosse menos impactante, né? O Ciro Gomes, que é um cara que também historicamente tem os seus rompantes e ele admite isso, mas é uma pessoa pública.
Bolsonaro nem se fala no episódio do vai comprar vacina na casa da tua mãe, vou encher a tua boca de porrada, quando um repórter perguntou sobre os cheques da Michele Bolsonaro. Eu, como jornalista, já ouvi tantos xingamentos, e não só dos meus ouvintes, espectadores, tem a Angélica que não gosta de mim aqui no chat da Nova Manhã, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Agora, certa vez eu entrevistei o Jader Barbalho, senador do Pará, MDB, conhecido, né, nacionalmente, e ele estava lá sendo investigado numa operação da PF. Eu tenho essa gravação até hoje, de vez em quando eu volto, foi em 2017 ou 2018, e ele me solta um palavrão muito grande, assim, que eu não vou repetir, claro, somente porque eu perguntei se ele estava envolvido naquela operação. E aí eu me lembro que eu liguei para o meu editor na época e falei, olha, o Jader Barbalho me xingou, eu tenho aqui a gravação. O que a gente vai colocar? A gente vai colocar o pi, vai colocar o xxx, vai dizer que ele xingou. E meu editor disse, não. Meu editor disse, vai colocar o xingamento. Por quê? Porque as pessoas precisam saber, essa foi a argumentação do meu editor na época. As pessoas precisam saber que um senador da República, ao ser questionado sobre se estava envolvido ou não em corrupção, respondeu desse jeito que ele respondeu para você. E aí colocamos lá, na época o algoritmo do Google deixou e ficou o título com um palavrão no lugar onde eu trabalhava. É claro que eu estou dizendo aqui que os casos são diferentes. O Barroso falou perdeu o Mané por um motivo, o Jader Barbalho me xingou por outro, o camarada lá do Japão chora e pede desculpas por outro motivo. Não estamos falando que o Barroso é corrupto, são casos muito diferentes, mas para mim há uma linha muito tênue aí entre o que é aceitável como ser humano, porque de fato todos nós o somos, e o que é uma postura institucional, de liturgia do cargo mesmo em todos os momentos. E antigamente, Mauro e Michele, essas pessoas públicas, elas agiam assim como seres humanos que o são, só que a gente não tinha as redes sociais, a gente não tinha câmera o tempo todo, então a gente não tinha como ver se essas pessoas eram assim mesmo, né? Isso não virava notícia. O que era notícia era o que o deputado e o senador faziam dentro do Congresso, o que o ministro do Supremo fazia dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal. Essa postura deles fora do ambiente de trabalho, virar notícia, é algo também relativamente novo, né? Até nós jornalistas, caminhando para o fim, também fico me perguntando, né? Até onde pode ir a nossa bilis, a nossa víscera, a nossa indignação, a nossa raiva? Nós não somos pessoas públicas, autoridades, mas nós temos um poder nas mãos que é esse microfone aqui, verdinho, da Nova Brasil, né? Até onde a gente pode ir? A gente está vendo aí tantos youtubers, tantos jornalistas xingando, gritando, e às vezes a gente fica depois reclamando de acirramento político, fica reclamando de ódio, de escalada de violência, e às vezes todos nós estamos contribuindo de alguma forma para isso. Então a minha coluna hoje é quase um chamamento a uma reflexão diante, claro, desse episódio do Barroso, mas também para todos nós, assim. Vejam, não é um discurso poliana, não é uma inocência, uma ingenuidade. Eu tenho quase 18 anos aqui em Brasília como jornalista, 8 deles dentro do Congresso Nacional. Eu posso ter vários defeitos, mas eu não acho que eu sou uma pessoa ingênua a essa altura do campeonato. Então não é querer um mundo lindo, maravilhoso, sem xingamentos, sem palavrões, né? Não é isso. Os eleitores do Bolsonaro falam muito, né? A gente não quer a pessoa montadinha, a gente quer o Bolsonaro rude, grosso, tosco, do jeito que ele é, porque assim que eu sou também. E por isso que as pessoas votam muito nele, porque se identificam com esse jeito dele. Mas quando a gente vê um ministro do Supremo Tribunal Federal usando uma expressão dessa, perdeu o Mané, não se arrepende disso. Então, o meu temor, Mauro e Michele, é de que tudo vire justificável. Então, assim, o Barroso agiu assim porque é justificável que ele tenha feito isso, ele foi atacado, e aí o outro vai responder, e daqui a pouco está todo mundo se xingando, falando perdeu o Mané na rua e está tudo bem. Então é essa a reflexão que eu faço para a gente pensar um pouquinho sobre isso a partir desse episódio. Mauro, Michele. Tem cargos e cargos, né, também. Agora, o começo do seu comentário, impossível a gente não baixar aqui a Keila Melman, aquela personagem da Ilana Kaplan. Quer falar? Fala. É de bom tom? Não é de bom tom. Não é de bom tom.
Vários ouvintes se manifestando aqui no YouTube, falando sobre também a postura das pessoas que saem às ruas para intimidar as autoridades e gravando vídeos e querendo, né, lacrar nas redes sociais, falando que a postura aí, a fala do Barroso foi uma fala em defesa dele próprio, né? Sim, até no momento, como você falou, sim, de extravasamento. Agora, você falou em liturgia do cargo. Também uma questão para a gente refletir é o seguinte: é muito ministro participando de evento particular, de empresa particular e aceitando viagem para o exterior, e é muito jantar em Brasília envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal, sabe? É muita festinha, é muito contato, sabe? Eu lembro um pouco do Celso de Mello, sabe? Que você não ouvia falar de nada do Celso de Mello, apenas da atuação dele dentro do plenário. E outros ministros também que já passaram pelo Supremo. Então, assim, acho também que tem um certo protagonismo social exagerado aí dos nossos ministros atualmente. Essa é uma grande discussão, Mauro, e eu concordo com você. Eu me lembro de não vou dizer um familiar, senão eu entrego muito, mas uma pessoa conhecida que virou juiz anos e anos atrás, e um episódio muito pitoresco, engraçado até, ele andava muito de bermuda, e aí, depois que virou juiz, só andava de calça, e aquilo me chamou a atenção, e um dia eu perguntei, mas você não anda mais de bermuda? E ele respondeu, brincando, claro, tinha 2, 3 semanas que ele tinha virado juiz, tinha passado no concurso, ele falou, agora eu sou juiz, eu não posso ficar andando de bermuda por Brasília, Diego. É pitoresco, mas é um pouco simbólico, né? E sobre esses comentários, obviamente eu tinha certeza que ao fazer esse comentário, muita gente ia dizer que o Barroso não tem que se arrepender mesmo não, e tem que falar isso, e que não é fácil, e que se fosse você, Diego, o que você faria? Então, assim, vale essa discussão. Para mim, Diego, o ideal seria que o ministro tivesse, sabe, respirasse fundo, continuasse caminhando ali. Ele estava rodeado de seguranças, assim. Eu não acho que a integridade física dele estava ameaçada ali. Tinha seguranças. Nenhum ministro do Supremo anda sem seguranças. Eu mesmo encontrei o Barroso aqui no lançamento do livro do Santos Cruz, num shopping aqui em Brasília recentemente, comentei aqui, ele estava com 5, 6 seguranças, então assim, dava para ter respirado um pouquinho mais fundo, já que ele é tão zen, e isso seria muito pior para o apoiador do Bolsonaro que o atacou. Enfim, fica a reflexão para o nosso ouvinte. Diego Amorim, obrigado por hoje, boa quinta, até amanhã. Até amanhã, tchau, tchau.